Olá a todos, olá a todas. Me chamo Virgínia Souza, sou graduanda em Biologia pela Universidade de Pernambuco. Também sou pesquisadora associada do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação. E, juntamente com os autores aqui expostos, eu venho apresentar nesse 15º Congresso de Ecologia do Brasil o trabalho com o título de Monitoramento Ambiental de Componentes da Biota Marinha retidos no sistema de captação de água e de uma usina termoelétrica no Nordeste do Brasil. E é com imenso prazer que damos início a essa apresentação. A presente pesquisa, ela surgiu da necessidade de monitorar os possíveis impactos na biota marinha local que ficam retidas nas telas rotatórias da usina termoelétrica de Pernambuco, a Termop, no período de janeiro até dezembro de 2020. E essa usina, ela fica localizada na região portuária de Suape, em Pernambuco. Por ser uma empresa que tem uma responsabilidade socioambiental muito presente, ela desenvolve projetos de monitoramento para avaliar esses possíveis impactos. E por isso, essa pesquisa ela é desenvolvida dessa maneira, para avaliar os possíveis impactos na biota marinha local. Esse trabalho tem o objetivo de monitorar, avaliar e controlar os possíveis impactos na biota marinha local através de medições referentes aos componentes biológicos que ficam retidos nas telas rotatórias do sistema de captação de água da usina termoelétrica de Pernambuco, localizada na região portuária de Suape, que é o litoral pernambucano. A água, ela é um recurso essencial para a manutenção da vida no planeta. E esse recurso ele é comumente utilizado em sistemas hidráulicos de geração de energia elétrica. E, em consequência disso, crescentes são as discussões sobre o impacto ambiental e a escassez que esse processo pode gerar. E um exemplo, de um processo que utiliza a água no seu sistema são as usinas termoelétricas, que elas utilizam da água no sistema de resfriamento para os seus condensadores de suas turbinas. E dessa maneira, por muitas vezes, elas encontram-se próximas ao mar, capturando a água através de tubulações localizadas em um canal marinho de captação. E em função disso, diversos componentes da biota marinha são capturados e ficam retidos nesses sistemas abertos de resfriamento. Isso pode gerar possíveis impactos na fauna e na flora marinha local. Dessa forma, a crescente preocupação com a degradação do meio ambiente e com a diminuição da qualidade ambiental tem levado à procura por ferramentas e soluções para diminuir esse cenário, para diminuir essa degradação intensa, E um instrumento de grande valia para a gestão ambiental é o monitoramento ambiental, que o objetivo é de localizar, de identificar e também de avaliar a situação dos recursos naturais em determinado local. E o monitoramento ambiental, ele consiste na realização de medições e observações específicas e elas são geralmente determinadas por parâmetros e indicadores para avaliar se há ocorrência de impactos ambientais na região, como também ela é utilizada para dimensionar a magnitude desse impacto e de verificar se as medidas adotadas elas estão sendo ou não eficazes. E no caso dos ecossistemas marinhos, o uso da biota nos programas de gerenciamento ambiental tem se mostrado cada vez mais importante como um instrumento de busca de informações sobre a conservação de ecossistemas e sobre a qualidade ambiental. Então, o monitoramento biológico, ou também chamado de biomonitoramento, resumidamente, ele se baseia nas respostas dos organismos ao ambiente em que ele se encontra, da maneira que as comunidades biológicas são compostas por seres que possuem adaptações evolutivas a certas condições ambientais, e eles têm limite de tolerância e modificações das mesmas. Isso permite uma avaliação integrada dos efeitos causados por variadas fontes responsáveis pelos impactos. Para a realização desse trabalho, as amostras elas foram coletadas mensalmente durante o ano de 2020, por meio de coletas dos organismos biológicos que ficam retidos na caixa coletora das telas rotatórias da usina.
E esse processo, né, essa coleta desses organismos biológicos, ela é feita de forma manual, com um percentual de aproximadamente 20% dessa matéria biológica retida. E essas amostras, elas são acondicionadas em sacos plásticos e acomodadas em uma caixa térmica, para que permaneça conservada até o laboratório, né, até o transporte no laboratório para a posterior análise. Para a primeira etapa da separação das amostras, há um tratamento no laboratório. E nesse primeiro momento, a separação das espécies encontradas é de forma manual e visual. E elas são triadas e identificadas com auxílio de lupas. E as identificações sistemáticas, elas ocorrem com o uso da literatura especializada nos diversos grupos biológicos que são encontrados. E cada grupo taxonômico, ele passou por um processo individual de pesagem com balança semianalítica para o registro do peso úmido, que é o peso bruto, e em seguida as amostras elas foram desidratadas em estufas de secagem com 60 graus Celsius, por um período de aproximadamente 24 horas. E após a amostra ela ter sido desidratada, as espécies e todo o material biológico, eles foram pesados novamente para a obtenção do seu peso seco. E o resultado final representou os percentuais de ocorrência de cada representante taxonômico nas amostras analisadas. Os resultados que obtivemos no final da nossa pesquisa foi de que nos meses de estiagem houveram um maior índice populacional de componentes da flora marinha. E nas campanhas dos meses de janeiro a dezembro de 2020, foram observados 13 gêneros e espécies de macroalgas, sendo elas a Bryopsis pinnata, a Gracilaria, a uva, Gelidiella acerosa, a Cantófora, Dictyopteris, Cryptonemia, Caulerpa, Hypnea, Sargassum, Bryoptaminium. Das macrófitas observadas nesse estudo, os gêneros Gracilaria, do grupo Rhodophyta, Sargassum e Dictyopteris, do grupo Ocrófita, elas destacaram-se por sua frequência nas amostras ao longo do ano. E apesar de serem vistas frequentemente, elas foram coletadas sempre em pequenos percentuais de amostragem, e que isso demonstra, demonstrando apenas perdas naturais do próprio sistema aquático. A Gracilaria, ela foi encontrada em 8 campanhas nesse estudo, com pequeno percentual de significância da biomassa. E esse gênero, ele desempenha um papel importante na economia mundial pela presença de agar em sua composição e pelo rendimento e qualidade desse agar. E além disso, esses indivíduos, eles são fonte de alimento de muitos organismos marinhos por seu valor nutritivo e seu valor econômico. Ainda assim, a alga parda Sargassum, assim como a Gracilaria, ela esteve presente em 8 campanhas com a predominância nos meses de estiagem. Indivíduos desse gênero, eles encontram-se distribuídos ao longo do litoral brasileiro, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. E essas macroalgas, elas possuem a capacidade de sintetizar uma grande variedade de metabólicos secundários, que são responsáveis pela detoxificação de poluentes. E também o gênero Dictyopteris, ele foi registrado em 8 campanhas. E as espécies desse gênero, elas são amplamente distribuídas nos mares tropicais e nos mares subtropicais. Em se tratando das subdivisões que foram encontradas nessa pesquisa, a subdivisão Rhodophyta, ela predominou em 55% nas coletas analisadas. E o gênero Gracilaria e a espécie Cryptonemia crenulata, que são representantes da subdivisão Rhodophyta, elas são representadas com maior frequência dentro desse grupo, que foram observadas em 60% das campanhas. E as algas vermelhas, que são essas espécies, elas são fontes de produtos de grande importância econômica, como o agar e a carragenina, e elas podem viver em ambientes de água marinha ou também em água doce. Outra subdivisão também observada nessa pesquisa é a subdivisão Chlorophyta, e as espécies com maior predominância de ocorrência desse grupo foi a Bryopsis pinnata, e ela foi encontrada em 5 campanhas.
Já a subdivisão Ocrofta, que foi encontrada também nessa pesquisa, apenas 2 gêneros foram encontrados e na mesma frequência, que foram 8 campanhas, ao longo do ano de 2020, que foi o gênero Sargassum e o gênero Dictopteris. Em se tratando da abundância das espécies da fauna ao longo das coletas do ano de 2020, de janeiro a dezembro, a espécie de Octocoral Carijoa risi ganhou destaque, porque ela foi observada em 8 campanhas, apresentando um percentual de 66,6%. E esse octocoral, ele é facilmente encontrado nas telas rotatórias porque ele se desprende facilmente do seu substrato. E por isso ele apresenta um potencial de dispersão por distâncias longas. Já o organismo que obteve mais peso seco nas amostras foi a espécie de sardinha Aringula clupeola, e ela é muito frequente dentro do canal de captação de água, onde vivem em cardumes. E todos os animais eles foram coletados em baixos percentuais de amostragem. Os demais representantes da fauna que apresentaram menor ocorrência nas amostras do ano de 2020 foram representados pelos peixes, por indivíduos do reino Porífera e também crustácea. E assim como aconteceu no estudo florístico, os componentes da fauna eles são mais diversos nos meses de estiagem. E a sua presença nas telas rotatórias da Termop, elas não apresentam ameaça à ocorrência dessas espécies no ambiente marinho local, por seu baixo percentual de amostragem. Os estudos que foram desenvolvidos nessa pesquisa demonstraram que os representantes mais frequentes nas coletas foram o quinidário da espécie Carijoa risi, representante da fauna, e os gêneros Gracilaria e Dictopteris e o Sargassum, que são representantes da flora. E ao longo do ano de 2020, houveram variações nas diversidades das populações da biota, que estavam presentes na caixa de descarte das telas rotatórias da usina Termop. E os componentes biológicos estudados, eles fazem parte da comunidade bentônica, planctônica e nectônica do canal de captação. No entanto, não se observa que alguns desses componentes se mostram ameaçados pelo sistema de captação de água. E na maioria das amostras separadas, as representações taxonômicas foram de partes de organismos que estavam arribados no canal, e eles foram sugados pela correnteza do sistema de captação. Dessa maneira, observou-se, do ponto de vista da biomassa, que as perdas elas não foram significativas, considerando o sistema operacional e a riqueza biológica do canal de captação de água, não representando, portanto, desequilíbrio do ecossistema estudado.